Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E vamos então compartilhar agora com a igreja a palavra que Deus colocou em nossos corações. E eu convido a todos agora a abrirem as suas Bíblias na Epístola ao Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Epístola de Tiago, não Tiago, mas é de Tiago essa, né? Nosso irmão Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo de número 1. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos dê aqui a sabedoria, que eu não venha falar de mim, da minha vontade, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, mas daquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós, aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. E que o Senhor, nosso Deus, Ele abra os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá. Aqui tem um subtítulo: não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-de com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-se aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemos o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essas palavras aqui sábias, né? Palavras de Deus para nossas vidas, que nós devemos aqui meditar nessa manhã. Já falamos aqui, já temos aí alguns dias que estamos falando da epístola do nosso irmão Tiago, né? Trazendo aqui a mensagem do nosso irmão Tiago, e que ele escreve essa carta para aqueles que estão dispersos, né, na Judéia, os irmãos ali da Judéia, que foram espalhados por toda a Roma, né, por todo o Império Romano, para que eles ali tivessem aulas práticas, né, de como viver o cristianismo, né, de como viver a essência do cristianismo. Então, isso ele tem ali o objetivo, né, dessa carta. Num período de perseguição, de muita pobreza, muitas desigualdades, desigualdade social, né, como nós também estamos aí vivendo esses períodos, e a igreja também estava enfrentando muitas tensões, principalmente por essa questão aí da riqueza e da pobreza, né? E nesse, né, quando a gente fala riqueza e pobreza, não discriminando pobre nem rico, mas pessoas que usam a riqueza de uma forma indevida, pessoas que, sendo pobres,
elas vivem cobiçando a riqueza a qualquer custo, né? Então, a gente precisa entender aí o que é de fato ser rico para Deus. E também da sociedade romana, que era uma sociedade bem estratificada, né? Você tinha ali aquelas divisões, o escravo, né? O cidadão, né? O soldado, o político, né? Os ricos, e dificilmente havia uma mudança de status dentro desse tipo de sociedade, né? É uma sociedade que você não muda muito, é tipo a sociedade desses lugares aí que se dizem livres, né? E que as pessoas vivem escravas ali o resto da vida, porque acreditam nessa liberdade de tolo, né? E tira o seu direito de falar, e tira o seu direito de expressar a sua religião, e tira o seu direito de fazer as coisas básicas que nós aqui em uma democracia temos. Então é a chamada liberdade de tolo. E ali Roma, ela vivia parcialmente esse tipo de liberdade de tolo, né? Poder absoluto na classe dos governantes e zero, completamente zero democracia. Então vamos ver como é que o nosso irmão Tiago ele vai falando nessa carta, como ele vai explicando para nós essa carta. Meus irmãos, ele começa, não tenhas fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Quer dizer, não pratique a fé no Senhor Jesus fazendo diferença entre as pessoas por questões econômicas, por questões sociais, por questões daquilo que as pessoas acreditam ou elas deixam de acreditar. Não é para fazer esse tipo de diferenciação, de acepção, de discriminação, né? De dar privilégios a uma pessoa porque ela tem uma melhor condição econômica, ou de rejeitar uma pessoa porque ela não tem uma boa condição econômica. Também não é para bajular aquela pessoa que mesmo ela não tendo uma condição econômica, mas uma pessoa que está envolvida em corrupção, está envolvida em coisas que não agradam a Deus, né? E em detrimento de outra pessoa que ali está querendo realmente servir a Deus, buscar a Deus, mas que não tem nenhuma condições. Então, o Evangelho, ele não faz esse tipo de distinção. E ele dá um exemplo, né? Ele cita um exemplo aqui, falando, se portanto entrar na vossa sinagoga, né? Hoje nós entendemos agora, não é sinagoga, agora as igrejas, né? Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. É o que está dizendo aqui, né? Então a pessoa, ele fala aqui de uma coisa prática e que realmente humilha muito a pessoa, né? Vai humilhar muito aquela pessoa que foi desprezada. Às vezes ela foi ali, naquele momento, né? Vou dar um bom dia aí à nossa irmã Deise, que está entrando conosco aqui ao vivo, né? Então, vocês podem participar nesse momento aqui. Nós estamos fazendo um teste no Facebook, né? Ao vivo. E também vamos colocar os vídeos ali do YouTube em algumas plataformas para que todos possam ter acesso. Então, seja bem-vindo aí, nossa irmã Deise, a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão não é fazer, não podemos fazer isso, né? Essa diferenciação por questão social. E outra questão, tem gente que é por causa de antipatias, né? Ou o contrário, de repente vai entrar uma pessoa ali de uma melhor condição numa igreja que só tem pessoas, né? Que tem condições restritas, né? Condições econômicas ruins, e ela pode ser discriminada porque ela tem uma condição social melhor também. Isso pode acontecer, né? Tem pessoas que criminalizam aqueles que têm uma condição social melhor. E isso não se restringe à religião, né? A gente sabe, vai além disso aí. Não podemos fazer qualquer tipo de acepção. Ele não está dizendo aqui para a gente discriminar ninguém. É viver de acordo com o Evangelho, é viver de acordo com a palavra de Deus. Então é importante, o cristão ele tem que ter um coração puro, né? Nós temos que ter puro. Não podemos aí estar alimentando mágoas, ressentimentos, ódio, né? Trazer coisas lá do passado,
1800, 1700, 1500, né? A gente sabe o que aconteceu naquelas épocas, a gente sabe que a história é contada por aquele que vence e é modificada de acordo com os interesses políticos. Então nós não devemos entrar nessa seara. Essa seara não nos pertence. Nós devemos viver o Evangelho e pregar o Evangelho e sem fazer diferenciação entre as pessoas. Aí vamos na segunda parte, né? Essa parte, ele dá aqui uma ênfase que Deus ele escolheu aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais pobres, porque elas estavam ali com um coração mais propício, né? Para receber o Evangelho. Então ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que eram para o mundo, são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então ele fala sobre essa questão. Muitas vezes a pessoa está ali exaltando uma pessoa que está buscando a perseguição àqueles que servem ao Senhor Jesus. Porque hoje você pode ser até uma pessoa que tem uma condição econômica boa, melhor, até pode ser uma pessoa rica, né? Mas a partir do momento que você confessa que está servindo ao Senhor Jesus, você diz que está servindo ao Senhor Jesus, você já é olhada com outros olhos, como uma pessoa talvez até ignorante, e até uma pessoa pobre, né? Mas Deus, ele pegou essas pessoas que são consideradas ignorantes, as pessoas que são consideradas ali pobres, ou mesmo aqueles que são pobres, né? Muita maioria do cristianismo a gente sabe que foi as pessoas de menores condições. Ele pegou essas pessoas para serem ricas da presença de Deus, para serem ricas do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, por isso que Jesus, quando ele fala que é muito difícil, é mais fácil passar um camelo, né, por uma agulha, né, pelo buraco de uma agulha ali, do que passar o rico entrar no céu. Ele está dizendo por causa da onde está o coração da pessoa, isso ele fala em Mateus 6, ali também estará o seu tesouro. Então são pessoas que estão presas na riqueza. Mas tem pessoas que não são ricas, mas que estão presas na cobiça da riqueza e na avareza. Então tem pessoas que vivem nisso também. Então a gente precisa entender que aonde está o seu coração vai determinar que tipo de pessoa, que tipo de riqueza que você tem. Se o seu coração está na riqueza que está aqui nessa terra, ou na riqueza que está lá no céu. Então, Deus escolheu aqueles que têm a sua riqueza estabelecida lá no céu. É esse aqui. É esses que não estão ligados à riqueza dessa terra. Então, aquelas pessoas que já são pobres e que elas querem a riqueza, elas não vivem desesperadas buscando a riqueza, né, do ouro, da prata, das riquezas desse mundo, ou mesmo aquelas pessoas que são ricas, mas que consideram isso como esterco, elas querem a riqueza lá do céu. A gente pode falar alguns nomes, como José de Arimateia, como o próprio Paulo de Tarso, que recusou tudo, né? Saulo ali recusou tudo para seguir o Senhor Jesus. Ele disse: eu considero tudo isso como esterco, como erudito, com muita palavra, com muita riqueza, e de repente ele abandona tudo e vai servir a Deus. O próprio Mateus, cobrador de imposto, que joga tudo para o alto, né? Estava ali no auge da sociedade romana, para seguir o Senhor Jesus. E mesmo Pedro e os seus companheiros não eram pobrezinhos, eram pescadores, donos de barcos, e tinham ali as suas empresas, e também largaram tudo para servir ao Senhor Jesus, né? E a esses, né, senhores que eram proprietários, que eram cobradores de impostos, que eram ricos, se juntaram àqueles pobres que estavam lá, buscando a Deus de todo o seu coração. Então a gente vê que não é a classe social que vai definir quem vai passar pelas portas do céu, mas é aonde está o coração da pessoa. Aonde está o seu coração,
ali está o seu tesouro. E você perguntou agora, onde está o meu coração nesse momento? Aonde tem andado o meu coração nesse momento? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitas vezes nós somos ensinados, instigados a ficar buscando desesperadamente as coisas aqui dessa terra. Nós somos instigados a isso, né? Ora, vamos lá, você tem que buscar, você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda, você tem que ser o nosso Deus, Ele é Senhor do ouro e da prata, e as pessoas vão seguindo estas coisas como se Deus quisesse que nós fizéssemos essas coisas. Mas não, Ele não quer que nós sejamos um povo interesseiro, buscando a Ele somente por aquilo que Ele pode nos dar. Como Jesus falou em João 6, vocês estão me seguindo porque viram que eu multipliquei o pão, é por causa do alimento dessa terra, é por causa das coisas dessa terra que vocês estão aqui me buscando. Não façam isso, me busquem pela verdadeira, a riqueza, por aquilo que pode realmente salvar as suas vidas. E eles então entenderam que Jesus não estava falando mais de coisas passageiras, de coisas materiais, mas que Jesus estava falando de algo muito precioso, que era a vida eterna. E eles perguntaram, né, o que eles precisavam fazer, quais as obras que eles precisavam fazer para que eles pudessem herdar o reino de Deus. E talvez muitas pessoas estejam perguntando a mesma coisa nesse momento. Que obras que eu preciso fazer para que eu possa herdar o reino de Deus? E eles esperavam que Jesus ia mandar eles subir ao monte, que ia mandar sair dando voltas pela cidade, esperavam que ia mandar fazer algum tipo de sacrifício, né? Tem que sacrificar, tem que pagar o preço pelo povo, você vai ter que fazer estas coisas, né? E Jesus responde para aqueles homens apenas uma coisa: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Crer no Senhor Jesus, esta é a obra que nos leva à salvação. Nada mais do que isso, porque a salvação ela não depende de nós, mas ela depende única e exclusivamente de Deus. É um dom gratuito, uma dádiva que vem dos céus para o homem e um favor imerecido dado por Deus àquele que crê. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então a gente vê como é diferente. Por isso que Deus não está preocupado com riqueza, com status, e não quer que nós estejamos também preocupados com estas coisas, que nós não venhamos a medir as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas podem fazer por nós, mas que nós estejamos ali pregando o Evangelho e amando as pessoas independente das suas condições sociais, das suas condições econômicas, das suas condições de saúde, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é nova, se ela é velha, nada disso Deus quer que a gente fique fazendo aí dentro das igrejas. E tem igreja que faz esse tipo de acepções, pessoas que fazem esse tipo de acepções, às vezes a igreja não, mas a pessoa faz essa acepção, né? E nós precisamos realmente ter o Evangelho genuíno, o Evangelho que salva, que é aquele que vai ter o amor, né? A essência do Evangelho, ele é amor. Vamos lá, vamos avançando, né? Hoje a gente não vai muito longe. Terceira parte, ele diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então a pessoa ela pode até considerar, mas não, só porque eu distingui, né, eu não quero ter contato com pessoas de determinada classe social ou com pessoas de determinada estética, só porque eu não quero ter contato com determinados tipos de pessoas, eu estou pecando, está. E mais, ele diz que quando nós
transgredirmos um ponto, se a gente transgredir um ponto da lei, nós nos tornamos culpados de todos eles. Quer dizer, não existe aquele pecadinho, né? O pecadão, existe o pecado. Né? Então, quando a pessoa ela transgride, ela se torna culpada de todos os pontos. Então, a gente deve buscar obedecer a lei por completo. Então, tem muita gente que tropeça. Porque o que é a acepção de pessoas? O que é você fazer distinção entre as pessoas, senão a falta de amor? Falta de amor ao próximo, que está aqui, né, no ponto do mandamento áureo de Senhor Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a pessoa ela começa a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de distinção, de acepção, ela não está mostrando esse amor que ela deve ter para com o seu próximo. E aí o que vai acontecer? Ela tropeça aí na vida. Ela está errando o caminho, né? E errar o caminho significa pecar. Desviar-se do alvo significa entrar no caminho do pecado, né? Então, muitas vezes a pessoa fica se lamentando, chorando: mas por que é que Deus não responde na minha vida? Por que é que as coisas não acontecem na minha vida? Como você tem lidado com estas situações? Como você tem tratado as coisas de Deus? Você tem amado realmente o seu próximo? Você é aquela pessoa que trata bem, tanto aquela pessoa que chega bem vestida, né? E que tem posses, como aquela outra que é mais humilde? Como você se relaciona com as pessoas de uma forma geral? Ou você também é aquela pessoa que, quando chega uma pessoa mais humilde como você trata muito bem, você gosta, mas você tem uma aversão às pessoas que têm uma posição melhor do que a sua, né, que tem mais posse do que você, e você tem uma aversão àquela pessoa, você discrimina aquela pessoa? Também vale também, é falta de amor também, irmãos. Então, isso é acepção de pessoas. Não podemos fazer esse tipo de acepção, nem do rico para com o pobre, nem do pobre para com o rico, e nem de qualquer outra forma de acepção de pessoas. Isso não é admissível dentro da Igreja de Deus, dentro do Evangelho do Senhor Jesus. E nós precisamos ficar atentos a essas práticas, né? Por isso que o Evangelho de Tiago ele vai ser muito prático, ele vai mostrar na prática do Evangelho para nós, né? O Evangelho não, a epístola, né, do nosso irmão Tiago. Bom, terminando aqui essa passagem, né, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, da maneira como nós lemos a palavra e aprendemos, e aí nós replicamos, nós pregamos, né? Quer seja de uma forma pública, como nós estamos aqui fazendo hoje, quer seja de uma forma individual, ou você pregar para um grupo de amigos, ou você pregar para uma família, né? Nós pregamos o Evangelho, é claro, né? Você não vai pregar a sua vida, né? Embora temos aí que gostam de pregar a vida, mas a gente prega o Evangelho, né? A gente prega a palavra de Deus. E nós ensinamos aquilo que é certo, aquilo que está escrito, assim esperamos, né? E na hora de proceder, será que é isso também que está sendo feito? Será que é essa forma? Então, é que aquela pessoa que fala não faça acepção de pessoas, ela não está fazendo acepção de pessoas? Ou é aquela pessoa que ela aponta o dedo quando o irmão lá faz uma coisa errada, ele rouba, ele mente, ele adultera, ele faz qualquer coisa ali que está contra a lei de Deus, mas quando ela faz uma acepção de pessoas, ela diz que isso é normal, né? Não tem nada a ver, Deus para ela é misericordioso, mas para o outro Deus vai pesar a mão, né? Olha, Deus vai pesar a mão na sua vida. A sua consciência está muito mais pesada do que a mão de Deus. Você precisa entender esse negócio. O que te acusa não é nem o Deus que está te acusando. Quem te acusa é a tua própria consciência. É ela que é o teu juiz. E é por ela que você vai ser julgado. Porque, conhecendo a palavra de Deus, optou por não colocá-la em prática. E aí você pode até me perguntar: mas em que eu serei julgado
Se eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus, eu fui salvo, eu tenho a certeza da minha salvação, e não estou questionando nada disso, mas lembre-se que nós faremos parte do tribunal de Cristo, aonde nós seremos julgados pelas nossas obras também. E aí também para efeito de galardão e também para efeito de ficar lá de mãos vazias, né? E também vai haver cobranças ali naquele tribunal. Então, para efeito de salvação, na fé do Senhor Jesus, a pessoa que é salva, convicta da sua salvação e dá sinais evidentes dessa salvação, ela não tem uma preocupação muito grande, né, com questão de que ela vai ser julgada, né? Estou falando sinais evidentes, gente. Quem vive no pecado precisa se converter, ainda não se converteu. Quem vive na prática constante do pecado, na verdade, não se converteu. Mas essa pessoa aqui, ela, não, mas não tem nada a ver, e leva coisa assim nesse meio, ainda que ela seja salva, não estou dizendo que ela seja, tá? Não quero determinar a lei, porque quem faz lei é Deus, eu só cumpro, nós temos que cumprir. Ainda que ela seja salva, ela vai ter problemas no tribunal de Cristo, ela vai ter que responder por essas questões. Então, lembre-se, ninguém vai deixar de ser julgado. A única coisa que nós não seremos julgados é para efeito de condenação eterna. Tá? Isso já é maravilhoso demais, né? Mas a gente precisa dar conta para Deus de tudo que nós fizermos aqui nessa terra. Mas mesmo sendo salvo, sim, todos nós, depois da salvação, vamos ter que dar conta, porque nós conhecemos a palavra. E ele vai ter um julgamento ali, que é o tribunal de Cristo, para acertar essas contas. Então, não pense que também vai ficar totalmente, né, sem ter que pagar alguma conta lá em cima, né? Claro que nós não vamos ter castigo, mas vai ter que pagar alguma conta lá no tribunal de Cristo, ok? Então é isso que ele mostra aqui pra gente, tá? Outra coisa importante, gente, é a pessoa muitas vezes implacável. Essa palavra muito maravilhosa aqui do Tiago, essa questão, para julgar o outro, né, para condenar o outro, ela é implacável e sem qualquer tipo de misericórdia. Tem gente que sai julgando aí de toda forma, condenando, né, fala mal, discute e bota para fora, e não perdoa, né, não perdoa. Meu coração, quem perdoa é Deus, né? Essa é uma expressão muito comum, né? Eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Jesus mandou perdoar. Eu não sei qual é o evangelho que você está lendo, mas o evangelho que eu leio aí, Jesus manda perdoar. Lê lá, Mateus 18, por exemplo, está bem claro o que Jesus manda fazer lá. Lê o capítulo 18 de Mateus. Ele manda perdoar. Mas Tiago fala uma coisa muito séria aqui, ligada àquilo que Jesus já nos ensinou. O juízo será sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia. Você não tem misericórdia? Você acha que não pode perdoar? Você decidiu, porque perdão e amor são decisões. Você decide amar, você decide perdoar. É como aquele casal, né, que tem um marido, que tem a mulher, e de repente um dos dois vira para o outro e diz assim: eu não consigo mais amar você. Acabou o amor. Eu olho para você e eu sinto uma coisa muito ruim. Que palavras duras, né? Que palavras difíceis. Também uma outra coisa que o mundo ensina, né? Adocicando as coisas, que o amor é um sentimento. Mas o amor não é um sentimento. Nós não somos ordenados a ter sentimento. Homem, se você sentir alguma coisa, ame o teu próximo. Não. Nós somos ordenados a amar. Então, amor como perdão são coisas que nós decidimos. Então, se você está negando a sua esposa, ou a esposa está negando ao seu marido, não é porque deixou de sentir, é porque decidiu não amar mais. É uma decisão sua. É uma responsabilidade sua. E você deve tratar disso com Deus. Né? Fala com Deus sobre essas questões direitinho. Para de assistir essas coisas que o mundo está aí colocando na cabeça das pessoas, né? E passe a seguir o que está escrito na palavra de Deus, né? Estou falando aqui a pessoa que está no casamento
e que o camarada está com o chicote na mão, isso aí não, vai na polícia, entrega lá para o delegado, bota essa pessoa na cadeia, isso é um marginal, um criminoso, tem que estar preso. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm um relacionamento, um casamento, e de uma hora para outra, né, às 14 horas, 15 minutos e 36 segundos de hoje, eu deixei de te amar, né? É como se fosse um sentimento até com hora marcada. Não, você não deixou de ser. Você decidiu que não ia amar por alguma razão. Eu nem vou entrar no terreno da especulação. Por alguma razão aí, né? Você deve pensar qual é esta razão que você decidiu deixar de amar essa pessoa. Da mesma forma que você decidiu deixar de perdoar. Você decidiu deixar de perdoar. Ah, não é porque você não sentiu no coração, não. Para com esse negócio. Passa desse negócio de querer enganar Deus. Você não vai enganar Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Para com esse negócio. Assume a sua posição. Eu tenho que perdoar. Eu sei que eu tenho uma decisão. Então peça a força de quem de direito. Peça a Deus força para que você possa, então, liberar esse perdão, né? Sem fazer. Tem gente que perdoa muito bem aquelas pessoas que elas gostam, e perdoam faltas imensas, enquanto a outra que ela não gosta, ela faz uma acepção com aquela pessoa, uma coisinha de nada já é uma tempestade no copo d'água. Viu como é decisão? Ficou claro como é decisão? Então, não pode ser assim, irmãos, não pode ser assim essas coisas. Né? Ora a Deus, fala com Ele direitinho, seja justo e perdoe, né? Ame. É isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Tá? Então, muita gente também vai para debate e fica apaixonado e destila ódio, ameaças. Não. Cristão em debates é equilibrado. Se o debate saiu do controle, irmão, irmã, pede licença, sai fora. Não entra na onda desse negócio. Nós temos aqui nós estamos representando aqui um Deus Todo-Poderoso. Você é representante de Deus aonde quer que você se encontre. Então você tem que ter muito cuidado na maneira que você procede e muito cuidado na maneira como você fala. Então, se o debate saiu do controle, perdeu o nível, começou a haver agressões verbais, agressões talvez até físicas, você é o primeiro a sair fora dessa situação. Sai fora da situação, Deus não está nesse lugar, não está aprovando isso, vai orar a Deus, né? E em outra ocasião, quando as coisas realmente estiverem equilibradas, você torna, talvez, se for a vontade de Deus, a entrar naquela situação. Então é importante essa coisa aí. Para a gente ver aqui uma outra coisa, a misericórdia, ela tem o poder de purificar a nossa consciência. Quando nós exercemos a misericórdia, ela tem esse poder de sarar as nossas emoções. Então, quando nós aplicamos a misericórdia, a justiça, ela, sem a misericórdia, né, ela vira aí uma opressão, ela vira aí uma ditadura, né? Você está impondo uma ditadura, né? Então, quando você está exercendo justiça, você pode chamar justiça sem misericórdia, né? Mas sem misericórdia, deixou de ser justiça e passou a ser uma ditadura, uma imposição, uma maldade, né? Mas também o uso da misericórdia sem justiça passa a ser uma permissividade, um vale tudo, né? Uma desconsideração às coisas que Deus manda a gente fazer. Então, equilíbrio, né? Misericórdia, favor merecido, mas vamos exercer todas essas coisas com equilíbrio. É onde eu vou encontrar o equilíbrio? Eu falo de equilíbrio quando? Na palavra de Deus. As nossas decisões, elas têm que estar fundamentadas dentro da palavra de Deus. É ali que nós vamos encontrar o equilíbrio para tomar as decisões. Dito isso aqui, que Deus ele continue, né, operando na sua vida poderosamente. Vamos agora falar um pouquinho de cada uma dessas partes, né, de uma forma resumida. Na primeira parte, a introdução, nós falamos desse amor sem distinção, que é a fé prática que nós precisamos exercer, principalmente em tempos de desigualdade. Quais são os tempos de desigualdade? Todo o tempo da Terra, né? Nunca na Terra, irmãos, nunca teve igualdade.
Ah, mas tem países aí que as pessoas vivem em igualdade. Nenhum lugar desse planeta, nenhum planeta. Nem na Lua, não tem igualdade. Não existe igualdade. Nós somos diferentes, pensamos diferente, temos habilidades e capacidades, competências diferentes. Precisamos entender isso. Então, a busca de uma coisa que não existe e muitas vezes apenas para exercer o poder de forma ilimitada sobre os outros. Então, isso foi a primeira parte. E também, o reino de Deus, ele valoriza coisas que esse mundo, que essa terra, ela despreza. Então, a gente falou um pouco nisso na segunda parte, né? Deus, ele valoriza o que o mundo despreza. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza e não dar tanto valor àquilo que não tem valor, que são as coisas que vão passar por essa terra, né? Bom, outra coisa, o amor é aquilo que vai mensurar a nossa fé e a nossa moralidade cristã. É através do amor que nós exercemos. Como isso? Através da misericórdia, através da prática da ajuda ao próximo. Esse amor que se preocupa, esse amor que prega, esse amor que aconselha, é esse o amor que vai aí aperfeiçoar nós na vontade do nosso Deus. E é a misericórdia a grande chave, o grande código que faz que nós possamos alcançar a cada dia a esperança da vida eterna. A fé verdadeira, ela vai se manifestar sem qualquer distinção de pessoas, quer seja pela sua condição social, quer seja pela sua raça, quer seja pelo seu intelecto, por qualquer distinção. Essa é a fé genuína que vai estar despertada no coração daquele que verdadeiramente serve a esse Deus maravilhoso. Espero que essa palavra ela tenha aí enchido o seu coração de fé, trazido paz ao seu coração, né? Em nome do Senhor Jesus. E meu desejo é que cada vez mais nós estejamos próximos ao Senhor, que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso que nos salvou. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça os comentários com aquilo que o Espírito Santo estiver orientando, estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, os irmãos estão com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Eu vou apenas trazer comentários, uma grande palavra, uma palavra necessária para esclarecer essas questões de relação aqui, aqui ele usa, né, a acepção. Podemos, em algumas situações, tratar como preconceito. E o cristão, ele não deve ser preconceituoso, principalmente com os humildes. E ele fala logo de cara aqui, logo de cara não, acho que é no versículo 4 e 5, deixa eu botar, vamos ver aqui. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Aqui ele fala o principal, no versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, aqui ele mostra que ele estava tratando muito bem a uma pessoa ou a uma casta de pessoas que desprezam Deus. Nós precisamos entender que as maiores famílias, as famílias que controlam o mundo, e elas existem e têm muito dinheiro, elas desprezam Deus completamente, não estão nem aí para Deus. Então, ele coloca claramente
essa distinção. Deus veio para os humildes. E dentro do exemplo que ele deu na sinagoga, hoje, na nossa igreja, não é? Se nós tivermos esse comportamento, nós realmente estaremos pecando. Nós não estaremos cumprindo a lei, não é? Os mandamentos de Cristo. E qual é? Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos entender também que existem pessoas que, aprove a Deus, tivessem fortuna. E essas pessoas, em que pese toda a fortuna, elas foram escolhidas por Deus e são autênticos filhos de Deus, como outros que também não têm o mesmo poder financeiro. Então, como se resolve isso? Se resolve isso buscando a Deus para nós nos livrarmos desse preconceito. Nós temos que orar a Deus. Muitas vezes, nós olhamos assim, eu olho para uma pessoa, naturalmente já vem, esse cara vai dar trabalho. Tudo bem, o que que acontece? Se você levanta o teu pensamento a Deus, você começa a tratar a pessoa com simplicidade, com humildade, que a pessoa vai se sentir bem. E se ela estiver com ideias ruins no coração, vão transparecer imediatamente. Então, é muito importante, não é? Não julgar a pessoa pela sua condição social, porque existem pessoas em elevada condição social que são tão filhos de Deus como você é. Outra coisa também que o senhor falou muito importante, quem conta a história são os vencedores. Então, nós não devemos permitir que história de homem, narrativas humanas, sobre possíveis opressões acontecidas em épocas passadas, venham a superar a palavra de Deus. Isso é o que é o mais importante, porque nós precisamos entender que nesse mundo nós somos como peregrinos. Nós sabemos que nesse mundo não há espaço para nós. Então, isso é que nós temos que entender. Mas no ano de tal foi feito isso, e agora nós temos que dar uma recompensa. Não caia nessa conversa. Esse mundo não nos pertence. Não que nós não tenhamos que votar, nós temos que exercer os nossos direitos como cidadãos, mas não podemos deixar infiltrar em nossa cabeça ideias mundanas em nossas mentes. Não, nós temos que ter a mente de Cristo. Outra coisa que é um atributo interessante também é que ele fala, né, que os humildes a eles ele deu o Espírito Santo, mas também dá a pessoas bem-sucedidas. Então é isso. O preconceito, na verdade, é uma coisa diabólica, porque você que está me ouvindo, você se acha melhor que alguém mesmo? Você se acha mesmo? Você é melhor que alguém? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos pecamos, nós todos dependemos da obra salvífica de Cristo. E Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. E o que significa isso? Porque eu estou falando assim, sem contexto. Significa, meu irmão, que sem o sacrifício de Jesus, todos nós estávamos no mesmo balaio, todos nós éramos pecadores, não tínhamos como nos reconciliar com Deus, só mesmo através do sacrifício de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo, que faz Deus nos enxergar inocentes, porque a justiça dele foi cumprida em Cristo. Então, precisamos entender. Outra coisa, chegando mais para o final, que o pastor Aguilar falou,
que no trono de Cristo, no tribunal de Cristo, nós vamos passar por um juízo, nós vamos responder, não para a morte eterna, mas nós vamos sim, por isso é muito importante, nós vamos sim. Olha, você fez isso, fez aquilo, não é? Para a questão até de galardão, não é? E o importante, então, é isso, é saber que nós não estamos livres para pecar. É o contrário, porque quando pecamos, nós envergonhamos a Deus. Isso é a pior coisa no mundo, porque é a prova de falta de temor. E a Deus se vive em constante reverência. Então, isso é muito importante. Uma coisa que o pastor Aguilar fala muito: nós todos somos comedores de arroz com feijão. Quando nós temos preconceitos com uma pessoa que não está tão bem vestida, que não tem boa aparência, nós estamos julgando e somos tão pobres e desprezíveis quanto elas. Então, pastor Aguilar, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa, né? Falai de tal maneira, falai de tal maneira e de tal maneira como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfou ou triunfa sobre o juízo. Então, sempre haverá consequência dos nossos erros, mas eu não quero passar para esse lado. Precisamos sempre ter uma atitude cristã, não forçada, mas como é que eu vejo que a melhor educação é a educação pelo exemplo? E quem deu o melhor exemplo foi Jesus. Então, a Bíblia, ela nos conta, ela nos educa conforme Jesus atuou. E assim, nós temos em conformidade agir da mesma forma, sem sermos tolos. Pastor Aguilar, foi grande palavra. Eu não vejo isso sendo pregado em igrejas. Eu vejo muita prosperidade. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, e isso só leva à frustração. Então, eu quero agradecer ao senhor por essa palavra excelente, pedir a Deus que o abençoe, que o guarde, que o livre do mal, e que faça prosperar tudo aquilo que aprouve a ele, que o Senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado, irmão Luiz. Igualmente aí para o irmão. Deus abençoe também. Dando sempre muita sabedoria. E quero desejar a todos agora, né, que tenham uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus e que nós possamos aqui estarmos reunidos de novo, né, novamente, no próximo domingo para glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.